Boa tarde. Bom, como curadora dessa plataforma, eu tenho a prerrogativa de escalar os painéis e eu fui me colocar justamente depois da Ingrid. Obrigada por isso. É aquela porção masoquista, mas tudo bem. Barra lá no alto. Bom, a Vera Iaconelli estaria conosco, mas ela entrou em contato ontem, ela está positiva de Covid. Então, infelizmente, ela não pode estar aqui conosco. Mas Maíra e Luísa vão dar mais do que conta do recado. E só para lembrar que a pandemia não acabou. Aliás, várias convidadas, amigas nossas do mercado, 2, estão com Covid e não puderam vir aqui. Então, um lembrete que estamos sob a pandemia. E falando em pandemia, eu acho que esse assunto surgiu com muita força na pandemia, né? A economia do cuidado. E eu queria, só para a gente começar e todo mundo ficar alinhado sobre o que vem a ser economia do cuidado, eu acho que muitas mulheres talvez não saibam o que é isso, talvez os homens também que estão presentes não saibam. Então, Luísa, você que vem da academia, que é uma estudiosa disso, explica para a gente o que é esse conceito de economia do cuidado. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Tem alguns conceitos distintos dentro de economia do cuidado, não existe uma definição única, né? Várias autoras vão usar formas diferentes de falar sobre isso. Mas são atividades, de modo geral, que são necessárias para a reprodução física, mental, cognitiva das pessoas. O que entra nisso? Entra cuidar da casa, cuidar de filhos, cuidar de pessoas doentes, cuidar do lar, de modo geral. E a economia do cuidado, ela se popularizou muito ultimamente, no meio pós-pandemia, né? A gente viu assim, que as pessoas começaram a falar muito mais sobre isso, nesse sentido um pouco do cuidado não remunerado. Então, mulheres donas de casa, ou então casadas, inclusive, mas com maridos que não participam tanto, como muitos de nós sabemos que funciona, que cuidam de seu lar e que fazem isso sem nenhuma contrapartida financeira. Mas, por exemplo, também o trabalho de uma empregada doméstica, o trabalho de enfermeiras, o trabalho de médicos, tudo isso está dentro do leque de economia do cuidado. Então, a gente pode pensar uma economia do cuidado remunerada e não remunerada. E essa economia do cuidado não remunerada, ela, na verdade, apesar de parecer que não faz parte da atividade produtiva, ela é necessária à atividade produtiva. Então, você não consegue ter um trabalhador saudável no seu trabalho sem que ele cumpra essas atividades ou que alguém cumpra para com esse trabalhador ou trabalhadora essas atividades. Maravilhoso. Maíra, eu sou super fã do trabalho que você desenvolve, primeiro com o Think Olga, depois com o Think Eva. E vocês têm lá dentro do Think Tank, que vocês são um laboratório de exercícios do futuro, né? Inclusive, a gente está na trilha de futuros regenerativos, que eu acho que a mulher, por vocação, ela tem esse olhar para o futuro, né? As mulheres que são mães, por exemplo, né? A maternidade é para a vida inteira, né? Então, esse olhar para muito além do imediatismo faz parte, né, da natureza feminina. E esse laboratório que vocês têm durante a pandemia, eu lembro ali que foi bem no começo, ali, talvez naquele primeiro pico mais duro da pandemia, mais agudo, vocês lançaram um relatório bárbaro sobre economia do cuidado, né? Fala um pouco para a gente sobre esses achados, as principais conclusões desse relatório. Queria também agradecer pelo convite, estou muito contente de estar aqui, reconhecendo vários rostos aqui no encontro, feliz de estar presencialmente depois da pandemia. A gente trabalhou nos últimos 2 anos falando justamente da economia do cuidado, no sentido de que o cuidado se transformou em algo central nas nossas vidas, né? A partir do momento em que a gente está sob uma pandemia, com um vírus sobre o qual a gente conhece muito pouco, né, que não tem uma vacina para ele, que a gente está confinado em casa, o cuidado
que antes era dissipado, distribuído entre 1 milhão de aspas, né? Mas ele era acontecia enquanto a vida seguia seu rumo, ele, de repente, ele se torna preponderante, ele se torna a coisa mais urgente e importante. O cuidado com a nossa saúde, o cuidado com os nossos. As mulheres e homens que tiveram o privilégio de fazer home office e se viram sem a sua rede de apoio, os avós, as trabalhadoras domésticas e as babás que nos amparam no dia a dia, não estando ali, o trabalho todo ficou evidente. Que o copo não volta sozinho para a pia, que a roupa não se estende sozinha, que o seu filho ou filha, pequeno ou não, tem as necessidades dele que precisam ser supridas, e, de repente, isso estava instalado dentro da sala da casa de cada pessoa, né? Então, acho que falar sobre isso foi urgente, porque isso é nos estudos feministas, a gente entende que a economia do cuidado é um dos principais agravantes das desigualdades de gênero. Por quê? Quem cuida? Mulheres. E o que essas mulheres deixam de fazer enquanto estão cuidando? Né? A gente foi tentar tangibilizar. Como que eu faço isso ser percebido pelas pessoas? Porque está todo mundo sentindo esse incômodo de ter que dar conta de tudo, trabalharmos como, né, profissionais e ainda termos toda essa carga. Então, nós pegamos as bases de dados abertas e fomos encontrar esses números que dessem um pouco dessa dimensão. As mulheres gastam, em média, 61 horas semanais com trabalhos de cuidado não remunerado. Em média, 61 horas a mais. A gente trabalha nas nossas profissões 40 horas semanais, e a gente ainda tem mais 61 horas semanais com esse tipo de trabalho que a gente faz de graça. Qual que é o nosso entendimento? Esse é um tipo de trabalho que está subsidiando a economia. Para o mundo funcionar do jeito que ele funciona, para que a gente possa estar aqui hoje, para que as crianças cresçam com saúde, sendo criadas como elas precisam, cuidadas como elas precisam ser, são muitas horas colocadas ali. E essas horas subsidiam a economia. E aí a gente foi dimensionar. Então, a Oxfam, que é uma organização internacional, fez um estudo em que eles quantificaram quanto custa essa hora de trabalho ao redor do mundo, de meninas e mulheres dedicadas ao cuidado. E aí a gente descobriu que a receita gerada a partir desse parâmetro seria a 4ª maior economia do mundo. No Brasil, é o primeiro setor do PIB, representando 11% do PIB, o que seria o dobro do agronegócio, 24 vezes mais do que a riqueza que o Vale do Silício produz. Nós estamos falando de muito investimento, que nós, mulheres, individualmente, injetamos na sociedade. Criamos os filhos que vão ser os trabalhadores de amanhã. Né? Geramos toda essa manutenção da vida, como a Luísa muito bem colocou, que sem ela a gente não estaria aqui. A gente teve que ser cuidado para poder estar aqui. Então, esses números nos deram essa dimensão. Eles puderam nos trazer o tamanho do subsídio que as mulheres entregam para a economia. E aí, se a gente falar de mulheres negras, essa questão é muito mais complexa e a entrega é muito maior. Eu acho que talvez a base dessa economia esteja ainda na criação e educação dos filhos, né, de uma boa parte dela, né, que ainda é socialmente uma tarefa para as mulheres, né. De que forma que a gente pode, ou por meio de políticas públicas, ou talvez as empresas estenderem licença paternidade, não só maternidade, enfim, de que forma que essa base aí da criação e educação dos filhos podem ser estendidas e não ficar só para as costas das mulheres, né, sobre elas esse peso, que é um peso muito grande, esse compartilhamento, enfim, vocês têm aí exemplos ou sugestões do como que a gente pode mudar essa barra, assim, para não ficar nesse mesmo lugar que a gente, por séculos, né, já é da mulher? Uma das políticas públicas mais óbvias dentro disso, né, é fazer creches. Então, você ter creches públicas, educação pública básica, criar acesso a esse cuidado da primeira infância. E, na verdade, a gente tem... Eu trabalho bastante com números, né, sou economista, trabalho com pesquisa, e uma das pesquisas com
com a qual eu trabalho é exatamente vendo o impacto do investimento em creches para mulheres, tanto do ponto de vista de liberar a possibilidade para elas entrarem no mercado de trabalho, porque a gente tem muitas mulheres que não participam do mercado de trabalho porque não têm condições, porque precisam cuidar de filhos, como também gera emprego para mulheres, porque você tem dentro da área de saúde, dentro da área de educação, a mão de obra ela é majoritariamente de mulheres. Então, é um tipo de política pública que ela serve ao mesmo tempo para gerar empregos para grupos que têm menos emprego e liberar a mão de obra. Então, ela é muito potente do ponto de vista do crescimento econômico. E a gente fala muito sobre isso, né? E uma outra questão que a gente vê com relação à pobreza. Então, esse tipo de investimento ele também serve, ele ataca a pobreza em 2 níveis. Ele ataca a pobreza de renda, né, que é a pobreza da qual a gente fala sempre, e a outra é a pobreza de tempo, que é um conceito que é muito importante dentro de economia do cuidado, que você pensa que, na verdade, quando a gente fala que existe uma linha de pobreza, que é um mínimo de reais por dia que alguém precisa para sobreviver, a gente está assumindo que todas as pessoas que estão naquela linha, na verdade, também têm, além daqueles tantos reais, um mínimo de horas suficientes para cuidar de si pessoalmente, para cuidar do que tem que cuidar no lar. Então, para se reproduzir. Então, quando a gente calcula, usando certas bases de dados, uma linha mínima de tempo que as pessoas precisam, a gente vê que, na verdade, além de serem maior parte dos pobres, as mulheres também são as maiores que sofrem de pobreza de tempo. Então, esse tipo de política pública, ele resolve esses 2 problemas, ataca esses 2 problemas ao mesmo tempo. É bem interessante. Sim, para complementar, acho que no setor privado, né? Acho que aqui a gente está num grupo de pessoas que têm poder de decisão, que tem voz, conquistou essa voz no mercado e está, muitas vezes, sentada nas mesas onde as grandes decisões são tomadas, de levar esse assunto, né? Porque ele esbarra em todos nós, não só nas mulheres. Então, o que você trouxe, por exemplo, sobre a licença, que é uma licença parental, não é só uma licença da mulher, né? Porque isso é algo que precisa ser deixado a gente precisa deixar de ver isso como um prejuízo para a carreira de alguém. E que é sempre da mulher, porque é a carreira da mulher que está colocada ali em pausa por pelo menos 4 meses e todos os desdobramentos horríveis que vêm depois, né? Então, a gente tem essa licença parental. A gente precisa começar a normalizar os homens que saem da agência para levar seus filhos ao médico. Ou que faltam ao trabalho porque seus filhos estão doentes. Nós, mulheres, fazemos isso culturalmente, e isso nos traz prejuízos profissionais, sim, não dá para dizer que não, e por que só com a gente? Então, acho que as empresas também poderiam começar a fomentar um pouco essa possibilidade, né? E, inclusive, essa consciência. Você acha que isso ficou mais flexível depois da pandemia, ou só para um grupo muito restrito, ali, uma bolha de quem tem esse privilégio, né? Eu entendo que sim, mas eu entendo que é uma bolha que também tem potencial para pautar isso, né? E isso poder ser depois expandido para todo mundo, né? Um trabalhador que não tem a possibilidade de fazer home office precisou deixar o filho dele sozinho em casa durante a pandemia. Tem histórias de crianças de 7 anos passando os dias sozinhas para a mãe poder sair para trabalhar, com o prato do almoço no micro-ondas. E a mãe liga na hora do almoço e fala, aperta o número 2, aperta o botão verde, espera esquentar. Imagina qualquer mãe aqui, ou pai, deixar o seu filho o dia todo sozinho em casa. Primeiro, um potencial de risco absurdo. Segundo, isso é uma irresponsabilidade, isso não está dentro do que a gente entende como civilizatório. Como que o mercado de trabalho, como que a sociedade permite que isso aconteça? Né? Então, muitas questões que envolvem isso e que a gente entende que nós, nesse grupo aqui, entendendo isso e trazendo isso para dentro das nossas conversas, temos, sim, a capacidade de começar a mudar culturalmente, para depois mudar socialmente, para depois mudar economicamente e politicamente, que são os processos que precisam ser vividos. E falando nesses vários níveis de mudança, o ano passado surgiu uma notícia da Argentina que eu acho que ela é muito importante e muito emblemática, né?
a Argentina fez recentemente uma reforma previdenciária que computou o tempo das mulheres com o trabalho materno para isso ia contar para anos de aposentadoria, né? O desconto dos anos ali ia contar como tempo de trabalho, mesmo que não fosse remunerado, como tempo de trabalho remunerado para ganhar ali os anos da aposentadoria. Eu achei isso de uma força muito grande. O quão distante que a gente está disso, ou o que a gente pode fazer como sociedade para que exemplos desse nível sejam incorporados? Assim, vocês têm outros exemplos assim? Vocês sabem de movimentos nesse sentido? Enfim. O Brasil está muito distante, está tão distante que a gente assim existe uma pesquisa básica que existe no mundo inteiro, que é a pesquisa de uso de tempo, que é como se fosse um censo, que a ONU reconhece como absolutamente necessário dentro das estatísticas mundiais, que o Brasil não faz. Então, o primeiro passo que a gente tem dentro de economia do cuidado é o de reconhecer esse trabalho, né? A gente fala em reconhecer, reduzir e redistribuir. A gente não consegue nem reconhecer, que é o passo da Argentina, a gente está um passo atrás, a gente não consegue nem contabilizar. Então, assim, o primeiro passo no Brasil seria a gente conseguir medir esse trabalho, quanto é esse trabalho, quem está fazendo esse trabalho. E aí vem esse passo de reconhecer que é absolutamente necessário também, porque torna essa divisão que a gente tem, né, entre o processo produtivo e esse reprodutivo, ela deixa de ser artificial, né? Ela passa a ser... A gente assume que, de fato, aquilo faz parte da economia. Ou então, por exemplo, uma outra pauta muito importante dentro da economia do cuidado, a gente pede para que isso seja contabilizado no PIB. Isso você trouxe números muito importantes para falar. Então, uma forma da gente pensar no crescimento econômico é que, assim, não faz nenhum sentido a gente imaginar que, se as pessoas pararem de comprar pão na padaria e começarem a produzir em casa, o PIB cairia, em teoria. Mas o nosso bem-estar não cai, talvez até aumente, porque você está fazendo um pão melhor. Então, essa volta de que tudo tem que ser mercantilizado passa por aí também. Então, tem uma forma da gente valorizar aquilo que é feito, aquilo que a gente consome, em termos daquilo que a gente produz em casa também, né? E quanto a de redistribuição, que é um dos temas, para mim, mais complicados, porque a gente observa coisas loucas. Então, por exemplo, tem dados de vários países no qual você vê que a mulher empregada, num casal onde você tem uma mulher empregada e um homem desempregado, os homens desempregados, na verdade, cumprem menos funções dentro do lar do que os homens empregados. Então, tem uma coisa de gênero que entra aí, né, da nossa cultura de gênero, que o homem desempregado, por algum motivo, se sente emasculado, ali alguma coisa aconteceu, e ele, muito menos ainda, vai cuidar dos filhos, vai limpar da casa. E isso a gente observa em dados, assim, é muito claro. Então, tem toda uma questão para a redistribuição que passa por uma mudança de cultura de gênero mesmo. E aí eu acho que também, aqui para o público, do pessoal da publicidade, tratar desses temas, mudar os estereótipos é muito importante. Então, assim, a gente associar cuidado a um trabalho que é não valorizado, e aí no Brasil também entra toda uma questão de raça, que eu não consegui entrar aqui ainda, que eu subi no palco falando, cara, essa é uma pauta de raça e gênero, ela não é só uma pauta de gênero, isso é muito importante. Então, assim, para quem está aqui também, a gente tem um exército de pessoas fazendo esse trabalho, mal remunerado todo santo dia, a gente depende dessas pessoas. Então, quando a gente está falando aqui, por exemplo, em botar mais mulheres negras no topo das empresas, que é extremamente necessário, quando isso acontecer, e a gente precisa que isso aconteça, quem que vai cuidar dos nossos filhos? E por que a gente não estava pagando decentemente? Por que esse trabalho não é valorizado? Então, a gente precisa que as mulheres possam, se elas querem ser donas de casa, falarem isso de forma orgulhosa, sou dona de casa. Ou, se for uma empregada doméstica, falar com orgulho daquilo. Então, a gente tem que valorizar muito essas funções, elas são muito base na nossa sociedade. Inclusive, se eu puder só complementar, para além da trabalhadora doméstica, as trabalhadoras de saúde, as enfermeiras que estão lá na linha de frente, auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem, grande maioria mulheres negras. Quando a gente vai para as escolas do ensino básico, as que estão ali dando as aulas são as mulheres negras. E são os piores salários da nossa cadeia. Então, assim, elas desempenham historicamente esse papel de cuidado de forma invisível e não remunerada, né? De forma muito mais intensa e muito mais agressiva do que as mulheres brancas, e seguem nesse mesmo lugar 500 anos depois. Então, existe uma necessidade de reconhecimento do valor desse trabalho, que, inclusive, está sendo feito em alguns países já. Tem um estudo acontecendo na Nova Zelândia,
em que eles estão começando a colocar parâmetros e indicadores para a determinação dos valores dos salários. Então, eles chegaram à conclusão de que seria a questão técnica, a questão da responsabilidade e a questão física ou, né, de formação. E eles chegaram à conclusão de que um mecânico de avião, o trabalho dele é tão complexo, é tão técnico e exige tanta responsabilidade do que o trabalho de uma babá. E, no entanto, os salários são completamente discrepantes. Então, é sobre isso que a gente tem que debater. Pegando esse seu gancho, Maíra, a gente vive numa economia de performance, né, e da produtividade. E esse trabalho da economia do cuidado é um trabalho reprodutivo. Aí que eu acho que é a grande questão, né, de uma economia capitalista que privilegia a performance. Esse trabalho não é valorizado, né? Ele é invisível e, enfim, de alguma forma, até para a gente também não ficar só problematizando, né? Vocês enxergam, vocês têm estudos, até exemplos que a gente poderia, aí falando muito no ambiente da iniciativa privada, né? Porque eu acho que esse é o nosso fórum hoje. O que dá para se fazer para a gente, no nosso microcosmos, transformar isso, né? Eu acho que a questão da remuneração das empregadas domésticas é fundamental, né? A gente teve essa regulamentação muito recentemente, menos de 10 anos, e que foi uma mudança de cultura muito grande. Não à toa ela veio na esteira da questão das cotas das universidades, né, que acho que são as duas grandes transformações da última década de inclusão racial na economia, né, primeiro na educação e na economia formal, né, porque a base dessa categoria de empregadas domésticas, como vocês trouxeram, são mulheres pretas, né? Mas, para além disso, olhando, né, já que a gente está na trilha de futuros regenerativos e tentando construir ou fazer um exercício de uma construção de um futuro que seja mais inclusivo, enfim, vocês têm propostas, ideias ou conhecem políticas que podem ser incorporadas pelas empresas e pela sociedade? No nosso relatório, enfim, Olga, a gente trouxe 3, né, no relatório final, em que a gente justamente levanta o problema, mas a gente nunca, num trabalho nosso, a gente deixa o problema sem uma proposição, né? E a gente trouxe 3 eixos de atuação: um para o indivíduo, em que a gente coloca sugestões ali de como nós, como indivíduos, podemos atuar em relação a esse problema, o para o setor privado e para o setor público. Obviamente, as questões que estão associadas ao setor público são as mais complexas, mas, porém, as mais efetivas. Mas o setor privado tem, sim, um papel fundamental e tem, sim, um poder de transformação cultural, primeiro dentro dos seus muros e depois para fora deles também. Se a gente está falando de propaganda, a gente tem aí um campo inexplorado quando a gente fala de economia do cuidado. Então, Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia do... sei lá, tem tantas oportunidades do varejo em que a gente pode conectar. Eu acho que vocês participaram de um projeto da Electrolux que eu acho bem bacana. Conta aqui para a gente. Ai, Brastemp. Desculpa, gente. Sorry. Whirlpool. Nós fizemos uma conta. Foi muito interessante isso, porque, a partir dos dados que a gente trouxe para o relatório, a gente viu o quanto era dedicado para cada tarefa de cuidado. E aí, tinham lá dos serviços domésticos, era permitido, pelo PNAD, fazer essa segregação da tarefa de lavar roupa. E nós descobrimos, sob encomenda para a Brastemp, que as mulheres passam 4 anos de suas vidas lavando roupa. 4 anos em que você poderia fazer uma faculdade, poderia tirar umas férias, poderia fazer uma pós-graduação, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa que te desse qualquer, não só vontade, mas futuro. Não, 4 anos de nossas vidas lavando roupa. Então, isso são coisas que chocam e, ao mesmo tempo, elas estão dadas. A gente vive isso no nosso dia a dia.
né? E por que não tocar nesses assuntos? Por que não trazer? E a campanha tratou de uma forma muito brilhante e irônica a dificuldade de distribuição dessa tarefa, entre 1000 aspas, porque não tem dificuldade nenhuma entre colocar a roupa na máquina, tirar, estender, dobrar e guardar. É só disposição e tempo, não precisa de nenhuma grande expertise para apertar um botão. Então, isso é um exemplo, mas a gente está falando aqui de todas as situações da nossa vida. E existem produtos, existem categorias focadas em todas as situações da nossa vida. Quer dizer, como eu disse, para usar um jargão bem batido, mas é o oceano azul para a gente poder criar, né? E é nesse aspecto que eu acho que a gente tem que ir enxergando essas questões para expandir a criatividade, né? Para poder buscar narrativas que ainda não estão dadas e que vão ser novas e que vão ser impactantes, tanto quanto um belo vídeo poético de como as mães são importantes. Bárbaro. Luísa, a gente está aí terminando. Eu vou deixar essa fala final aí de como que a gente pode, né, transformar essa realidade. Eu vou trazer de volta a questão o último ponto, né, o da redistribuição. E essa redistribuição frequentemente é entre gêneros, que é uma questão muito séria, porque quando a gente observa várias coisas que conseguem reduzir esse tempo, então você faz a creche e agora a mulher não tem que mais cuidar do filho, na verdade, às vezes, o tempo que se reduz, quem passa a ter menos tempo para cuidar de casa é o homem, quem tem aquele benefício acaba sendo o homem. Ou o eletrodoméstico, que agora reduz as horas, não necessariamente essas horas vão ser reduzidas pela mulher. E aí eu acho que fica, do ponto de vista de uma coisa que você já falou, com relação à licença paternidade também, uma coisa que eu acredito piamente, assim, não é só você ter equidade no sentido de, se você é homem, você pode tirar tanto tempo quanto uma mulher, tem que ser obrigatório. Sim. A licença maternidade e paternidade, ela tem que ser igual por lei. Então, assim, se você tem uma empresa, você quer botar isso, você quer possibilitar, não possibilite, obrigue. Porque Sim. não muda a lógica. As pessoas, assim, se você tem ali 1 ano e o homem e a mulher podem resolver entre eles como vão dividir aquele ano, a mulher vai pegar 1 ano. E aí não muda nada. Então, ou até acontece, já no Brasil, em empresas que implementaram isso, do cara tirar licença paternidade para fazer uma pós. Ou para tirar um sabático. Então, quer dizer, Aí, é uma questão fica que difícil, né? é bem profunda. o buraco é bem mais lá embaixo, É lá essa é a embaixo. verdade. É uma coisa muito cultural e muito entranhada. E eu acho que, assim, falar disso já ajuda muito, né? Então, reconhecer. E aí, para os homens da plateia, e também mulheres brancas que têm empregadas domésticas em casa, olha para esse trabalho, olha o que está sendo feito, olha ao redor de vocês aqui, todo esse trabalho que está sendo feito hoje pelas pessoas que estão trabalhando aqui, trazendo a comida, limpando o banheiro. Eu estava ouvindo agora há pouco, quando eu fui ao banheiro, a moça do banheiro reclamando que a pessoa que cuida da filha dela não vai mais poder e ela precisa achar em 3 dias uma outra pessoa para cuidar. Então, essas pessoas estão aqui trabalhando, cuidando da gente, enquanto pessoas que elas precisam cuidar não têm cuidado, e alguém está trabalhando para elas. Então, é toda uma rede que se desfaz se a gente não cuida disso. E é absolutamente necessário. A economia depende disso, né? A vida isso. depende disso, né? É isso. Vamos dormir com isso, né? Vamos pensar que para a gente poder estar aqui nesse evento lindo, tem alguém lá na nossa casa cuidando dos nossos filhos, das nossas plantas, dos nossos cachorros, sei lá. E o tamanho da importância disso, muito no sentido da última questão, antes da gente encerrar, da gente nunca deixar de lado a perspectiva de raça. Porque é algo que se estende há 500 anos, sim. Eram as amas de leite, eram as mucamas, eram as parteiras e benzedeiras, e são as pessoas que estão lá nas nossas casas ainda hoje. E são as que pior ganham, são as que vivem na informalidade. E isso não dá para a gente aceitar. E são invisíveis, né? Invisíveis. Para a sociedade, para a economia, isso não dá mais para a gente aceitar em 2022, gente. Não dá. É isso. Muito, muito obrigada, Luísa. Muito Maíra. obrigada. Obrigada. E vamos em frente. Obrigada.